Opa, tudo bem? Voltando agora para a Escola Naval, fazer a prova de Física. A questão 32. Eu já botei alternativas aí porque tem análise de sentença correta, não é só uma questão de achar uma resposta em numérica. Então vai aparecer a questão 32 aí para vocês. Ela é de um assunto que a Escola Naval não é tão comum de cobrar, que é o força gravitacional, campo gravitacional, a parte de energia gravitacional. Não é uma coisa tão comum da Escola Naval cobrar, é muito comum no ITA. O ITA adora isso, porque faz sentido, né? Tecnológico de aeronáutica, faz todo sentido. Mas a Escola Naval não é tão comum. E eles ainda não botaram um caso simples, eles botaram um caso de um sistema binário, o que faz a questão ficar um pouquinho mais complicada. Porque, em geral, o sistema binário não é tão trabalhado. Quando a gente trabalha tanto no ensino médio, força gravitacional, a gente trabalha em sistema simples, a gente dificilmente trabalha em sistema binário. Mas, assim, quem estudou, fez prova do ITA, já devia saber fazer isso aqui, porque no ITA isso aqui era antigo. Por isso que eu digo que às vezes é legal fazer as provas da década de 90 do ITA para resolver a naval, muita coisa se repete. Mas, enfim, a questão não era tão simples, mas vamos fazer ela aqui então. Vocês viram a questão aí? Vocês viram o que acontece, né? Tu tem um sistema binário de duas estrelas de massa m. Vou fazer aqui. Duas estrelas de massa m que circundam uma em relação à outra. Isso se chama um sistema binário, que, né, duas estrelas começam a fazer uma volta em torno do centro de massa delas. O que facilita a questão é o fato de que o centro de massa ele vai estar bem no meio disso aqui. Por quê? Porque as estrelas têm a mesma massa. Então, enquanto essa estrela aqui vai nessa direção, essa aqui vai nessa, ela circunda em torno do centro de massa comum. Como ela tem a mesma massa, ele é bem no centro. E elas fazem a mesma circunferência. Um sistema binário geral seria o que o ITA já gosta de cobrar mais agora, porque para ser um pouco mais complicado. É quando tu tem uma estrela de massa mzinho e uma estrela de massa mzão. Por quê? Porque nesse caso aqui, o centro de massa não é justamente no meio entre elas. O centro de massa, ele depende da ponderação das massas. Tu acha por fazer da ponderação, que daria aqui. O centro de massa dessa e desta. Então, as duas circundam o centro de massa, mas as órbitas que elas descrevem não são as mesmas. A estrela maior descreve uma órbita maior. A velocidade delas é diferente também nesse caso. E a estrela menor descreve uma órbita menor. Como o período delas é igual, no caso geral, né? O período delas é igual, o tempo que essa daqui demora para dar essa volta é o mesmo que essa demora para dar essa volta, essa aqui tem que ter uma velocidade linear maior, porque ela percorre uma trajetória muito maior em comprimento. Nesse caso aqui, que é o mais simples, que foi o que a Escola Naval cobrou, as duas têm a mesma trajetória e a velocidade linear vai ser a mesma, elas demoram o mesmo tempo para dar uma volta. Então, no caso aqui, a gente vai trabalhar com isso aí, né? O que acontece? Ele quer a relação aqui, como tu vê, ele quer a relação entre o período e a distância d. A distância d que ele diz aqui é o diâmetro da circunferência, é a distância entre as estrelas. Ele fala, no enunciado, a distância entre as estrelas. E no caso m é a massa, g é a constante e π também é constante, né? Então como é que a gente vai fazer? Bem, resolver qualquer problema de órbita em geral, ou no caso, principalmente, de sistema binário, tu vai trabalhar com força gravitacional e força centrípeta. Tu tem uma força gravitacional de atração entre as duas estrelas, que eu vou botar aqui, Fg, que também é a mesma que essa daqui sofre. Fg, as duas sofrem a mesma força. Mesmo que fossem corpos de massa diferente, as forças que elas sofrem são sempre igual, porque é uma ação e reação, terceira lei de Newton. Bem, Fg, se você lembra da fórmula do ensino médio, é G, que é a constante gravitacional, vezes o produto das massas envolvidas, que no caso vai ser m vezes m, dividido pela distância entre elas ao quadrado, que é dzão ao quadrado. Ok? Isso é força gravitacional. Como a força gravitacional é a única que está agindo nesse momento, ela é a única que faz o corpo ficar fazendo essa órbita circular. Então a minha força gravitacional, ela na real é igual a uma
Opa, desculpa que eu derrubei aqui. Ela é igual a uma força centrípeta, porque ela é a única que está agindo nesse sistema, para fazer o corpo rodar em uma órbita circular. E a força centrípeta, vocês lembram? Pegando um corpo qualquer, ela é a massa do corpo vezes a velocidade angular do corpo ao quadrado vezes o raio. O que é o raio? O raio não é d. Por quê? Porque d é a distância entre uma estrela e a outra. O raio é a distância da estrela ao centro de massa, que é o de onde ela está rodando. Então, o raio, nesse caso, é d sobre 2. Então, aqui é d sobre 2. Ok? Aqui a gente tem a relação que a gente precisa. 1m corta com 1m. E a gente vai isolar o w. W ao quadrado vai ser igual, então, ao quê? O 2 passa para lá, vai ficar 2gm sobre d ao cubo. Eu passei o d para cá. Só que w é o quê? W é 2π sobre o período. Ok? A velocidade angular é 2π sobre o período. Então, w ao quadrado vai ficar 4π quadrado sobre o período ao quadrado. Isso é 2gm sobre d ao cubo. Vou botar isso mais para cá. Aí. Ok? O 4 simplifica com o 2, vai ficar 1, vai ficar 2. E a gente vai botar o t para cá e o d para lá. O que vai me encontrar é o quê? 2π quadrado d ao cubo é igual a gmt quadrado. Bem, nessa relação aqui que tem a terceira lei de Kepler, que é que o período ao quadrado é proporcional à órbita ao cubo. No caso, essa terceira lei de Kepler, ao raio da órbita ao cubo, ou ao diâmetro da órbita, enfim, são proporcionais um ao outro. Porque 2 é constante, π quadrado é constante, g é constante e a princípio a massa é constante. Então, a terceira lei de Kepler seria isso aqui, né? d ao cubo sobre t quadrado é igual a gm sobre 2π quadrado. Aqui teria a terceira lei de Kepler, ela vale também para um sistema binário, não só para um sistema orbitando uma estrela. Mas ele quer essa relação aqui, né? Com isso, a gente já pode descartar algumas alternativas. Mas depois eu vou dizer por quê. Porque as outras coisas podem estar certa ou errada. No caso, a gente descarta essas três aqui, né? Essa está errada, essa está errada e essa está errada. Fica entre duas, a A e a B, que são as que têm essa relação ali que a gente encontrou. Agora a gente vai analisar os textos, ver o que está certo e o que está errado. Na letra A, ele diz o seguinte: a velocidade linear é constante em relação ao centro de massa. O que significa ser constante? Significa que o módulo da velocidade linear é constante e a direção e o sentido são constantes. Por quê? Porque um vetor ser constante tem que ter módulo, direção e sentido. O problema é que, como a gente desenhou aqui, o corpo vai estar orbitando em torno desse centro de massa. Então, a velocidade ela vai ser sempre tangente à órbita. Sendo assim, em módulo ela é constante, mas em direção e sentido ela não é. O que implica que isso aqui está falso. Isso aqui está falso. A terceira alternativa está correta. Por quê? O que é a energia mecânica? A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional nesse caso, que é a única potencial que a gente tem. A potencial gravitacional entre duas estrelas ela é dada por G vezes o produto das massas dividido pela distância. Isso é a energia gravitacional do sistema. E a energia cinética do sistema é a soma das duas energias, que vai ser mv quadrado sobre 2, só que são duas, então é 2. Então vai ficar mvzão ao quadrado. V é constante, o módulo dele é constante, aqui é módulo para a energia cinética. Então a energia mecânica vai ficar menos gm quadrado sobre d quadrado, não, só d, desculpa, mais mv quadrado. Aqui. Como g é constante, m é constante, d é constante, mzão é constante e a velocidade em módulo é constante, então a energia mecânica é sim constante do sistema. Mas, como essa daqui estava errada,
não vale. Então essa daqui está falsa. Ficamos com a letra B, mas por quê? A letra B diz que a velocidade angular é constante em relação ao centro de massa. O que é a velocidade angular? É a velocidade que rotaciona o ângulo. Porém, velocidade angular na real é um vetor também. A gente trabalha ele como um vetor. Como é que a gente descobre o vetor velocidade angular? Ele é um produto vetorial entre... Vocês lembram que... Calma aí, desculpa. Vocês lembram que a velocidade... Aqui, ó. A velocidade, ela é W, R, né? Só que, na real, vetorialmente, a velocidade linear, ela é o produto vetorial entre o vetor W e o vetor R. Para a velocidade linear ser sempre tangente à trajetória, vai ser convencionado que a velocidade angular, ela tem que ser perpendicular ao plano. Para o produto com o R, dá a velocidade linear. O vetor R seria esse aqui, né? No caso, se ela está rodando nesse sentido, o vetor V é para cá. Para o produto vetorial dar o vetor V para lá, isso significa que meu W tem que estar entrando no papel, por regra da mão direita. Se eu fizer o produto deste com este, vai dar o vetor V. Então o vetor W, o velocidade angular, ele é um vetor sim, ele é um vetor, sempre vai trabalhar com um vetor. Mas ele é constante porque a direção dele não muda. Por quê? Porque o corpo está sempre rotacionando no mesmo sentido. O que poderia mudar a direção da velocidade angular seria se ele mudasse de sentido de rotação, o que não acontece. Ele sempre rotaciona no sentido, nesse caso que eu convencionei aqui, né? Pode ser qualquer um dos sentidos, mas eu convencionei aqui no sentido horário. Então, o vetor W, ele está sempre entrando no papel. E o módulo dele é constante. Por quê? Porque W é 2π sobre t, no caso o período é constante. Outro pode pensar que W é V sobre R, e a velocidade é constante, e o raio também é constante. Então, o módulo dele é constante, a direção dele é constante, o sentido é constante. Então, a velocidade angular é uma constante em relação ao centro de massa. Todos os casos. Velocidade, direção e sentido. E a energia cinética do sistema é constante, porque a energia cinética do sistema é o que a gente achou antes, mv². O módulo de V é constante e a massa é constante, então a energia cinética é constante. Isso aqui nos marca, então, a alternativa B. De Brasil. Brasil. Então, essa questão deu pra ver que complica um pouco, porque são muitos conceitos que, em geral, na escola naval não é cobrado tanto. Isso é muito ITA. ITA gosta de sistemas binários, órbitas, transferência de órbita. O ITA gosta dessas coisas, que faz sentido, né? Tem a ver com eles. Mas quem tinha estudado para a prova do ITA provavelmente mataria essa questão tranquilamente, porque era um sistema binário tranquilo. O ITA já cobrou muitas vezes esse tipo de sistema binário aqui. Que o macete não muda muito. A única coisa é que aqui na terceira lei de Kepler, o que acontece? Calma aí. A massa que a gente vai considerar na terceira lei de Kepler, ela é a massa do sistema, que vai ser mzão mais mzinho. A terceira lei de Kepler vale para um sistema binário. E a distância que a gente considera entre as estrelas. Mas a terceira lei de Kepler vale. Tu pode fazer manipulação tranquilo. Tu só vai ter que considerar que isso aqui é a distância de cada uma ao centro de massa, fazer força centrípeta, e tu vai ver que ela depende só da massa, da soma das massas e da distância entre elas. Então vai a terceira lei de Kepler também para um sistema desse tipo aqui, binário desse tipo. Ok? É isso então, galera. Foi a questão 32. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque daí tu recebe notificação quando aparece vídeo novo. E é isso. Até a próxima. Um abraço.